Nesse domingo, nós temos o clássico carioca entre Vasco e Flamengo, uma rivalidade daquelas. Temos também o Palmeiras fora de casa contra o Criciúma. O Galo enfrenta o Bahia, o Fortaleza pega o Atlético Paranaense, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro. Esses são os jogos dessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Brasileirão está retornando agora depois de uma paralisação. Também temos o jogo da Atalanta com a Fiorentina, basicamente para cumprir tabela, né? Acho que a Atalanta ainda pode ultrapassar aqui a Juventus na tabela de classificação para terminar em terceiro, talvez colocar um pouquinho mais de dinheiro no bolso, no máximo, né? A Fiorentina, que ficou novamente com o vice da Conference League e perdeu para o Olympiacos, não pode alcançar nem a Lazio, nem pode ser alcançada pelo Torino. O Torino ganharia a vaga para a Conference caso a Fiorentina tivesse sido campeã, mas a Fiorentina não conquistou esse título de novo, então a Fiorentina vai permanecer na 8ª colocação e vai participar da Conference League de novo na próxima temporada. Além disso, nós temos o jogo da volta da relegation da França. Primeiro jogo, a Saint-Étienne ganhou por 2-1. Temos o jogo da volta de Venezia e Cremonese, também o playoff na Itália. Primeiro jogo foi 0-0 e ainda tem o jogo da volta entre Aves e Portimonense, o playoff da relegation de Portugal. Tudo isso a gente vai comentar, além de vários outros jogos complementares e extras para esse domingo. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade por aqui. É um convite para você se inscrever se você não é inscrito. Vai ser um prazer ter você aqui comigo e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 2 de junho. Vamos dar uma atenção inicialmente para os playoffs, as equipes que estão buscando acesso ou permanência de divisão na temporada ainda europeia, que já vai chegando ao seu final. Foi o caso aqui, é o caso aqui de Saint-Étienne e Metz, ou Metz. O Saint-Étienne venceu o jogo de ida em casa por 2-1 e aí abre um potencial desse jogo ser um pouco mais aberto, porque ele já chega para o jogo da volta desempatado, né? O primeiro jogo era imaginado que o Saint-Étienne tivesse mais volume, tivesse mais posse e até pudesse vencer o jogo, acabou acontecendo. Se eu não me engano, saiu na frente, tomou um empate e depois fez um gol no final. E esse jogo da volta, com a desvantagem e podendo decidir em casa, provavelmente o Metz vem para ser uma equipe um pouco mais agressiva do que foi no primeiro jogo e a gente pode ter uma condição maior de trabalhar talvez o mercado de gols por aqui. Como eu não acompanhei as duas equipes com muito afinco esse ano, se eu trabalhei um jogo do time da primeira divisão foi muito, provavelmente contra o PSG, eu não venho para trabalhar o mercado de resultado final, o mercado de match odds de correção no trade. Eu venho mais com o intuito de observar, deixar o jogo ali de lado, para caso eu tenha um comportamento agressivo do mandante que necessita da vitória e um Saint-Étienne mais agressivo no contra-ataque, a gente pode ter uma situação para gols. Um cenário que me agrada de caos, né, para a gente trabalhar a favor de gols, seria o Saint-Étienne abrir o placar. E aí ficaria um agregado de 3-1 e deixaria esse jogo bem propício para a gente buscar mais 2 gols, pelo menos. Né? Outra relegation que a gente tem, ou esses playoffs, é o Venezia com Cremonese. Nesse jogo eu já te aconselho trabalhar o mercado de resultados. Se você for um trader, trabalhar ao vivo. Se você for um punter, também tomar suas decisões ao vivo, mas não olharia tanto para o mercado de gols. Por quê? Porque o último jogo ficou 0-0. E é uma pegada um pouco mais difícil, porque são duas equipes que estão na segunda divisão tentando buscar uma vaga na primeira. É diferente do que um playoff de relegation de fato, onde uma equipe está numa divisão superior tentando permanecer. Não, aqui as duas estão tentando subir e estar na Série A na temporada que vem vai colocar muito dinheiro no bolso dessas equipes. Então é um jogo que já começa tenso, truncado, é uma final de campeonato. Então eu tomaria um pouco de cuidado para criar expectativa para gols. Tá? Eu viria como um mero espectador, quem sabe se o jogo proporcionar uma superioridade de uma das duas equipes, talvez num cenário ao vivo, no trade, numa bolsa esportiva, buscar um pouco de correção e só abriria com uma possibilidade de trabalhar gols aqui se o jogo tivesse um gol cedo e as equipes continuassem se expondo, tá bom? De resto, eu tomaria um pouco de cuidado. Outro playoff que a gente tem, outra relegation, né? É o Aves com o Portimonense. O primeiro jogo, o Portimonense perdeu por 2-1. Então você tem um time da primeira divisão, assim como no caso da França, né? O time da primeira divisão em desvantagem. Então, inicialmente ainda é um jogo com potencial para se trabalhar gols, mas inicialmente eu quero ver o comportamento do Aves.
que é um time de segunda divisão que está tentando subir e que está com a vantagem? É um time que vem para proteger essa vantagem ou é um time que vem para buscar o contra-ataque? E essa resposta faz muita diferença na nossa tomada de decisão, tá? O Portimonense, nesse caso, diferente do da França, não decide em casa, decide fora. Então o Aves tem o apoio da torcida. Se o Aves sair na frente, é um cenário de caos. Aí a gente vai ter um 3-1 no agregado e aí o Portimonense vai partir para cima. Esse jogo tende a abrir e aí buscar um 2,5 seria bem interessante, tá bom? O Portimonense na frente do placar e ali na França também o Metz na frente ou o Metz na frente do placar faria com que a eliminatória tivesse empatada. E aí é um jogo que volta a ser estudado, volta a ser truncado e que já não me interessa tanto, tá? Esses são os jogos que eu faria em relação a playoff. 1h da tarde a gente tem Atalanta e Fiorentina. Perceba que a cotação da Atalanta é realmente de muito favoritismo, porque a Fiorentina já não tem nada mais para brigar por aqui. Nem a Atalanta, né? A Atalanta já é classificada para Champions via final da Europa League, que foi campeã. Belíssima campanha da Atalanta e belíssimo jogo de final contra o Leverkusen. É uma Atalanta que tem a possibilidade também de terminar na terceira colocação. Em caso de vitória, a Atalanta pode chegar a 72 pontos. Essa posição a mais pode colocar alguns milhões a mais no cofre da Atalanta, né? Não sei quanto é que ganha o terceiro colocado na Série A. Não vai fazer diferença nenhuma em classificatória para a Europa, mas pelo menos vai dar à Atalanta ali a chance de terminar na terceira colocação. Esse seria o único motivo, né, para a gente se atentar a esse jogo, já que a Fiorentina vem numa ressaca danada de mais um vice-campeonato, não vai conseguir chegar na Lazio para conseguir vaga para a Europa League e também não vai perder essa vaga na Conference para o Torino, então é um jogo que não importa tanto. E a gente tem um mercado enviesado de uma Atalanta favorita a 1,45, né? Um mercado que já conseguiu entender que a Atalanta perdeu a Copa Itália, mas deu uma bela resposta na final da Europa League, uma Fiorentina que novamente perdeu a final da Conference, então é um mercado bem enviesado. O que eu tomaria um pouco de cuidado? Eu concordo que a Atalanta é favorita, eu concordo que a Fiorentina deve estar de fato com ressaca, mas eu traria completamente esse jogo pro ao vivo, porque eu não sei qual vai ser o comportamento da Atalanta nesse jogo. Muitos jogadores da Atalanta provavelmente estão convocados para Euro, ou vão fazer algum amistoso aí esses dias para Euro. Então, eu não sei se a Atalanta vai poupar esses jogadores, se a Atalanta vai colocar esses jogadores, mas não vai deixar os 90 minutos, se eles vão entrar só no final. Isso é o primeiro ponto. Isso também vale para a Fiorentina, tá? Provavelmente na Fiorentina tem alguns convocados. Então, esse é o primeiro ponto, escalação. O segundo ponto, a gente não tem tantas ausências, tantas lesões, mas o segundo ponto é a vontade. Tudo bem, a Atalanta pode terminar na terceira colocação, mas será que no ao vivo a gente vai perceber uma Atalanta assim tão afim? É provável que sim? Talvez, mas eu prefiro não criar esse viés, porque se eu crio esse viés eu venho muito já com uma expectativa que pode me decepcionar e que pode, obviamente, me levar a cometer algum erro no mercado. Então eu sei que a Atalanta vai se despedir hoje da sua torcida, da sua temporada e tudo mais, mas eu prefiro no ao vivo perceber se a Atalanta tá de fato querendo. E outra coisa, talvez o foco desse jogo não seja nem a Atalanta, seja a Fiorentina. O que essa ressaca de mais um vice-campeonato vai fazer com a Fiore? Já que esse jogo não importa de nada. É uma Fiore que vem para dar uma resposta ou uma Fiore que de fato mandou tudo pro caramba, né? Não tá nem aí pro jogo. Porque se for uma Fiorentina desconexa, desconcentrada, aí sim, estar a favor da Atalanta no trade, numa aposta seca, pode ser interessantíssimo. Agora, uma Fiorentina que tá dando gás para mostrar pelo menos alguma coisa, aí já pode fazer o jogo ficar um pouco mais parelho. Tá? Lembrando que essas equipes estiveram frente a frente na semifinal da Copa Itália. A Fiorentina venceu o primeiro jogo, a Atalanta deu uma goleada na Fiorentina no último jogo, né? no jogo da volta por 4-1. Então são equipes que já se enfrentaram, já tem uma risga ali, tá? E eu não duvido que tenha potencial também para gols nesse jogo. Utilizando o nosso PDF de apoio, no último jogo da Série A italiana, esse ano que a gente vai utilizar o nosso PDF de apoio, né? Esse é de fato o último jogo da competição, né? Acho que todas as outras equipes já jogaram. A Atalanta saiu na frente em 78% dos jogos. Olha que iniciativa da Atalanta. Falhou pouquíssimo em marcar e em quase 60% dos jogos não sofreu gol. Que campanha, hein? Que campanha da Atalanta. Se não tivesse, talvez, feito uma campanha pior fora de casa, né? A Atalanta fora de casa teve, deixa eu ver aqui, a Atalanta teve 8 vitórias fora de casa apenas. Se ela tivesse feito uma campanha um pouquinho melhor fora de casa, talvez tivesse disputado até o título do campeonato em algum momento. A Fiorentina não teve tanta iniciativa, sofreu bem mais gols aqui e falhou em marcar, né, com mais frequência. A gente consegue perceber que a Fiore tomou mais gols fora de casa do que marcou.
A Atalanta já tem uma média muito superior. A Atalanta também precisa de uma finalização a menos para poder marcar um gol. É um time mais perigoso, né? O primeiro tempo da Atalanta é bem superior, o dobro de gols e bem menos gols sofridos. Então nós temos aqui uma superioridade clara no primeiro tempo. No segundo tempo, a Fiorentina tenta ser um pouco mais agressiva, mas acaba sendo mais frágil. Então, de novo, é um segundo tempo de superioridade da Atalanta. A Atalanta até toma mais gols, né? Mas ainda assim é um segundo tempo de superioridade. E aí, nas bolas aéreas é onde a Fiorentina consegue se sobressair. A Fiore tem uma bola aérea muito forte, muito sólida. Apesar de sofrer também alguns gols de cabeça, a Atalanta tem que se cuidar. Aonde a Atalanta se destaca é nas finalizações de fora da área. E aí a gente tem que olhar para Lookman, né? Ademola Lookman, que fez os 3 gols na final da Europa League e tá muito, muito bem. E finaliza muito bem de fora da área, né? A Atalanta puxa mais esse jogo para over, já que tem um ataque muito melhor. O time da Atalanta marca com mais frequência no final do primeiro e no final do segundo tempo e tem sofrido mais gols, apesar de poucos, no início do segundo tempo. O time da Fiore também acelera no final do primeiro e final do segundo e também sofre no início do segundo, então são equipes que aceleram no mesmo momento. São equipes que gostam de ter a bola, então essa primeira resposta vai fazer diferença, né? A gente consegue ver pelo número de escanteios como que as equipes costumam se comportar. A Atalanta em casa gosta de propor, gosta de marcar forte, homem a homem. Nesse ano deu muito certo nessa temporada, né? Nesse estilo do Gasperini, e é uma equipe provavelmente que vai tentar ter a bola. O time da Fiorentina é bem mais faltoso e caso esteja atrás do placar pode ser ainda mais faltoso, né? Porque a temporada já foi pro caramba. Então, dependendo, pode até ser um jogo para gols. Não acho que vai ser um jogo de comadre, né? Na Atalanta, eu ficaria de olho se estiver disponível no Lookman para finalização, né? Que é finalizar a temporada na frente da sua torcida com festa, obviamente. O Charles De Ketelaere também é um excelente jogador para mim, para finalização, para passe, né, para assistência. E o Koopmeiners são os principais destaques aqui desse time. E a gente pode olhar com carinho para o Scamacca, né? Scamacca que foi o carrasco da Fiorentina na semifinal da Copa Itália. A Fiore tem o Gonzalez, que não conseguiu aparecer muito bem na final da Conference. O Bonaventura, sempre gosto de falar também do Belotti, que é o jogador para jogadas aéreas. Se você é um trader por aqui, percebeu que a Fiorentina está desconexa, não está levando esse jogo tão a sério, a Atalanta está dominando, back Atalanta pode ser interessante, leia Fiorentina pode ser interessante. Onde você deve tomar cuidado? Com os contra-ataques da Fiorentina e com as bolas aéreas da Fiorentina, tá? Agora, se a Atalanta não estiver tão forte na marcação, não estiver empurrando assim a Fiorentina para trás, e se a Fiore quiser dar uma resposta, e você vai perceber isso facilmente no ao vivo, talvez ficar de fora do mercado seja melhor. Porque se você inventar de trabalhar uma correção contra a Atalanta pode puxar um contra-ataque ali e te colocar um gol contra a posição. Se você quiser trabalhar a favor de gols, como é um jogo que não vale nada, apesar da gente ter esse pensamento, pô, é um jogo que não vale nada, então não vou trabalhar gols porque não vai dar nada. Geralmente num jogo que não vale nada, as defesas também não se comportam de uma maneira assim tão focada. É um jogo assim meio que extra, né? Então tem potencial aí, a gente pensar num jogo para gols. Principalmente se a gente mexer um pouco na questão emocional, do tipo, olha, a Fiorentina já perdeu a semifinal contra a Atalanta e foi eliminada da Copa Itália. A Fiorentina já perdeu a final da Conference, já vem amargando o vice-campeonato. A Atalanta foi campeã da Europa League, né? Ou seja, uma competição acima da Fiore. E a Fiorentina saindo atrás do placar, pode ser que a Fiore dê uma perdida no controle ali emocional e vá para cima. E aí a Atalanta pode aproveitar. Então não duvido, com uma Atalanta na frente, que a gente tem um potencial para 2,5, tá? Último jogo da temporada, pode ser um jogo bom. Os últimos jogos entre eles, 4-1 para Atalanta, dentro da casa da Atalanta 1-0, 3-2 para a Fiorentina, 2-1 para a Fiorentina. A Fiorentina já aprontou ali, hein? Deixa eu ver se ambas marcam 1,70. Não tá ruim, não. Poderia ser melhor. No ao vivo, acho que a gente pode tomar decisões melhores aqui, mas eu não duvido desse 2,5. Por mais que seja um jogo um pouco mais extra, ele tem potencial. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Algumas equipes estão disputando essa 7ª rodada com 6 jogos disputados. Outras, como é o caso do Galo, por exemplo, só tem 5 jogos disputados. O Grêmio e o Internacional com menos jogos ainda, com 4 rodadas, mas essa é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo entra em campo contra o Bahia com uma cotação de 1,70. O Galo só tomou 1 gol dentro de casa nesse Brasileirão, porém só jogou 2 partidas dentro de casa. Foi um empate 1-1 contra a equipe do Criciúma e depois uma vitória no clássico contra o Cruzeiro 3-0. É uma equipe que sofreu poucos gols, mas que também jogou poucos jogos. O Bahia, fora de casa no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, já fez 3 jogos.
perdeu para o Internacional por 2-1, primeiro jogo fora, empatou com o Vitória no Bavi 2-2, se eu não me engano o Vitória estava vencendo por 2-0, o Bahia buscou recuperação, venceu o Botafogo, se não me falha a memória, até de virada, com gol no final, por 2-1, não sei se foi de virada, mas foi uma bela vitória no finalzinho, e agora teve um jogo da Copa do Brasil contra o Criciúma 2-0, classificou, tinha vencido em casa já por um ano. Na verdade, se a gente pegar os últimos jogos do Bahia, tirando essa eliminação recente agora na Copa do Nordeste pro CRB nos penais, o jogo foi 0-0, depois teve prorrogação e pênalti, e o Bahia foi eliminado na semifinal, somente aquela última derrota pro Internacional. Depois o Bahia venceu o Fluminense, empatou com o Vitória no Bavi, venceu o Grêmio, venceu o Criciúma 2 vezes, venceu o Botafogo e venceu o Bragantino. Então é um Bahia forte. Essa cotação do Galo aqui é uma cotação, na minha opinião, justa, porque o Galo faz sim uma boa temporada com o Milito, início de temporada, né? Mas é bom a gente tomar um pouco de cuidado, né? Eu acho que tá no limite dessa cotação, porque o Bahia é um bom time, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado porque o Galo é um time veloz. Então se o Bahia quiser se assanhar demais, o Atlético tem, vamos dizer assim, armas para poder contornar essa situação. Flamengo e Vasco, essa cotação do Flamengo ela não é real, tá? O Flamengo tá com uma cotação, se não me falha a memória, deixa eu puxar aqui uma colinha, de 1,75, né? É o mercado dando uma informação de que ele confia mais no Flamengo. Os últimos jogos desse clássico aqui, nós temos um empate 0-0, 1, 2, 3, 4 vitórias do Flamengo consecutivas, 1-0, 4-1, 3-1 e 3-2, e uma vitória do Vasco em 2023, no mês de março. Então é o Flamengo que já vem com um pouco mais de hegemonia. Se a gente esticar mais essa corda, a outra vitória do Vasco foi no Campeonato Carioca de 2021. Então é um Flamengo que já vem demonstrando uma força um pouco maior contra o Vasco recentemente, mas eu sempre tenho tendência de respeitar bastante os clássicos, principalmente esse Vasco e Flamengo aqui, porque a tendência é que o jogo se equipare, né? Aonde o Vasco tem dificuldade, ele vai tentar, de fato, se proteger um pouco mais. Teve a volta do Payet, se não me falha a memória, estava lesionado, então é um Flamengo que vem muito bem, é verdade, conseguiu a classificação na Libertadores. Num grupo onde era esperado que eles classificassem em primeiro, ele acabou classificando em segundo, mas pelo menos classificou, né? Tinha risco de nem classificar. E o Vasco se classificou na Copa do Brasil, num jogo pegado justamente contra a equipe do Fortaleza, que também é muito forte, né? A gente estava falando de outra equipe do Nordeste aqui, o Bahia, então é um Vasco que também vem pelo menos com um pouco mais de motivação. Sinceramente, acho que é um jogo muito parelho. Mesmo com essa cotação de favoritismo do Flamengo, para mim é um favorito que pode se complicar. O Palmeiras enfrenta o Criciúma fora de casa. Essa cotação do Palmeiras também não está correta. É 1,90 o Palmeiras. O Criciúma é uma equipe chata, uma equipe que já tirou ponto do Atlético lá na casa do Atlético. Uma equipe que apresentou um pouco de dificuldade até para o Bahia no jogo de ida da Copa do Brasil, mas acabou não segurando no jogo da volta. Dentro de casa, o Criciúma tomou apenas um gol, mas também só fez uma partida. Então, não dá para puxar assim tanto de viés. O primeiro jogo que o Criciúma fez foi contra o Juventude. O jogo ficou 1-1. Então, a gente tem pouca informação do Criciúma em casa. O que vale é que é uma equipe que, quando se propõe a defender, me parece uma equipe até sólida, com um goleiro muito bom. O Palmeiras não conseguiu a melhor campanha da Libertadores, acabou empatando com o São Lourenço. Era esperado que o São Lourenço, como se classificava com empate, se fechou um pouco mais. Era esperado esse jogo mais defensivo do São Lourenço. E o Palmeiras teve dificuldade, não conseguiu vencer. E agora vai para cima do Criciúma. O Palmeiras acabou tendo a terceira melhor campanha, se não me falha a memória, né? Ficou com terceira ou quarta empatada com o Fluminense. O Galo ficou com 15, o River Plate venceu o Táchira por 2-0 e acabou ficando na melhor classificação geral da Libertadores. O Palmeiras fora de casa venceu 2 partidas e empatou uma, ainda está invicto, não tomou nenhum gol fora de casa nesse campeonato. É um jogo com uma tendência mais under, a não ser que o Palmeiras faça um gol cedo aqui pra gente ter um jogo abrindo, mas eu não duvido que esse jogo possa ser um pouco mais under, tá? Esse under 3,5 e 20 já tá esmagadíssimo, então eu ficaria de fora, mas um under 2,5 aqui também não é um resultado ruim, tá? A cotação do Palmeiras, como eu já comentei, é 1,90. Então, para pensar em alguma coisa a favor do Palmeiras, eu só tomaria um pouco de cuidado, porque o Criciúma sabe se defender. O Fortaleza enfrenta o Atlético Paranaense. O Fortaleza venceu a equipe do Trinidense e conseguiu se classificar na primeira colocação no grupo com o Boca Juniors. Já o Atlético Paranaense conseguiu se complicar dentro de casa contra a equipe do Ameliano. Mesmo cenário do Danúbio.
Era um jogo onde o Cap tinha completo domínio do jogo, completo domínio, e tomou gol ali espírita. Aquele tipo de gol que se você tá no mercado não tem como você não tomar. Então o Ameliano marcou assim e o Danúbio marcou assim 2 vezes. E com isso, o Atlético Paranaense passou na segunda colocação da Sul-Americana e vai ter que disputar um playoff com uma equipe que veio da terceira colocação na Libertadores. Um trabalho a mais pro Cap aí num grupo que não tinha necessidade. O Cap era muito superior aos adversários. O Fortaleza em casa é sempre uma equipe difícil de se enfrentar, né? O Fortaleza empatou com o Bragantino 1-1, empatou com o Botafogo 1-1, mas não perdeu ainda, se não me falha a memória, é isso, né? Fortaleza com 3 jogos, 3 empates, a tendência de 1 gol por jogo sofrido e marcado. E fora de casa, o Atlético Paranaense até que não vem numa campanha tão ruim, porque geralmente a gente tem essa lembrança de um Atlético Paranaense não tão forte fora de casa, mas é uma equipe que já conseguiu vencer e empatar uma, só teve uma derrota fora. Os jogos foram contra Grêmio, 2-0 para o Grêmio, 1-1 com a equipe do Juventude e venceu a equipe do Palmeiras por 2-0. Essa vitória, sim, foi uma vitória muito importante. Como o Atlético Paranaense teve essa derrota pro Ameliano aqui, eu não duvido que ele tente fazer um bom jogo contra o Fortaleza, tá? Então, para mim, o Fortaleza é favorito, mas pode se complicar por aqui. E por último, São Paulo e Cruzeiro. São Paulo conseguiu a primeira colocação na Libertadores, vencendo a equipe do Tajeres, se não me falha a memória, por 2-0. Uma equipe difícil do Tajeres, mas o São Paulo conseguiu. E o Cruzeiro venceu a Universidade Católica do Equador por 1-0, um resultado que classificou o Cruzeiro na primeira colocação na Sul-Americana. E isso faz com que o Cruzeiro já se classifique direto, que não precise enfrentar o playoff, né? Fique só esperando o adversário que vem dos playoffs. Nos últimos jogos entre eles, a gente pegar o histórico por aqui, tem sido jogos muito under. 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-0. O último jogo over entre eles foi em 2017, 3-2 para o São Paulo no Morumbi. Então, sinceramente, é um jogo que eu trabalharia mais correção de preço, um jogo mais truncado, mais para under. Não duvido de um under 2,5. Sinceramente, eu acho que é um jogo um pouco mais amarrado. Na Série B nós temos Ponte Preta e CRB, jogo parelho, Chapecoense e Vila Nova, também jogo parelho normal, né? Padrão Série B, Ituano e Avaí. Lembrando que o Avaí está numa posição bem melhor aqui do que o Ituano só venceu 2 no campeonato. Chapecoense e Vila Nova já são meio de tabela mesmo. O CRB vem de uma classificação para a final da Copa do Nordeste agora para cima do Bahia e enfrenta a Ponte Preta, mas tanto o CRB quanto a Ponte Preta tem campanhas bem medianas aqui, mediana para baixo, né? Não tem campanhas tão boas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre jogos complementares. Faz tempo que eu não tenho um jogo a favor do favorito, né? Eu até colocaria aqui a Atalanta como uma possibilidade de trabalhar a favor do favorito hoje, só pra gente completar ali aquele espaço. Faz tempo que eu não coloco uma equipe, porque final de temporada é mais difícil, né? Ou intertemporada. Botei os jogos do Campeonato Brasileiro aqui para correção de preço. Os jogos complementares. Na Suécia nós temos o Hammarby e o Djurgårdens. O Hammarby é um time um pouco mais conhecido, mas o Djurgårdens, né, que está na caça ali do Malmo. Tem Servette e Lugano na final da Copa da Suíça. Tá? Não tem aqui o Young Boys, Servette e Lugano. Tem o Molde enfrentando o Viking na Noruega. O Viking. O BK Häcken e o AIK na Suécia. O playoff que a gente comentou da França. O Bodø Glimt entra em campo, líder do campeonato aqui na Noruega. Tem o playoff, o jogo da volta dos playoffs da relegation da Holanda. Esse aqui é um jogo que eu colocaria também como possibilidade de gols, tá? Por que eu colocaria como possibilidade de gols? Porque o primeiro jogo, o NAC, que tá vindo da segunda divisão, deu um cacete no Excelsior por 6-2. E só resta, dentro de casa, o Excelsior vir pra cima igual um maluco. Então, é um jogo que eu vejo uma possibilidade de trabalhar um 2,5, um 3,5, sinceramente. Porque muito provavelmente com 4 gols de vantagem, o NAC vai aproveitar o contra-ataque, né? Então pode ser interessante. Islândia, Vikingur Reykjavik, líder do campeonato. Também entra em campo, se não me engano, o Breiðablik. São horários diferentes. Aí tem o jogo da volta do Aves com o Portimonense. Depende muito do comportamento do Aves, como a gente já falou. Eu falei dos jogos da Série B. Venezia e Cremonese também é um jogo tendendo a ser under, né? Pelo menos no início. Na MLS, o Atlanta United pega o Charlotte. E é isso. Acho que da MLS tem um jogo só isolado, né? Do Atlanta United com o Charlotte. Por enquanto, Inter Miami segue na liderança geral aqui com o Cincinnati na cola. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu vejo vocês na segunda-feira. Juízo, gestão de banca e até amanhã.